Oi, você sabia que no Brasil, na última década, quase 2 milhões de crianças não têm o registro do pai na certidão de nascimento? Só no ano passado, em 2025, 172 mil crianças, de 6 a 7% mais ou menos de toda a população de recém-nascidos, não tem o nome do pai biológico. E eu também fiz parte dessa estatística até os meus 26 anos, quando eu conheci o meu pai. Você acredita? Esse é o canal de gente imperfeita para pessoas imperfeitas, que têm vidas comuns e que estão buscando enxergar a bondade de Deus nos detalhes, porque ela está. Às vezes a gente fica com um olhar tão cauterizado, tão acelerados, que a gente não para observar Deus, cuidando de nós, nos mantendo e nos sustentando. E essa história vai revelar bastante disso. Tudo começou quando eu tive a minha filha. Foi um parto bem complicado. Foram praticamente 3 dias e 3 noites ali intensos, que me exigiu muito emocionalmente, muito fisicamente. E embora a minha gravidez tenha sido uma bênção, assim, muito tranquila, muito calma, com muitos enjoos, claro, mas super saudável, o parto foi muito, muito intenso ali em 2021. E eu me lembro de pegar a minha neném no colo e sabe aquele amor arrebatador que falam, que eu idealizava? Não veio. E eu ficava pensando, mas por que eu não tô sentindo? Eu tava na minha função automática de mãe, sabe? De amamentar, de trocar e tal, mas não sentia aquilo no coração, assim. E eu fiquei encafifada com aquilo. E bem nessa semana, né? Nós ficamos no hospital nos dias determinados, fomos para casa. Me caiu um livro no colo, que se chama Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, de uma psicopedagoga chamada Laura Gutman. E eu li aquele livro e foi assim como eu sentia Deus me revirando, assim, sabe? Como se eu estivesse com um baú de coisas muito antigas guardando ali no decorrer dos anos. E eu senti Deus revirando meus sentimentos, minhas emoções, minha criação, minha maternidade, minha relação com minha mãe, com os meus pais. E bem ali tem uma proposta que diz sobre nos conhecermos, sobre sabermos quem somos na nossa essência, na nossa construção, para então a nossa própria maternidade, né? Então, eu entender a minha relação com a minha mãe, com meu pai, para que a minha maternidade, a minha relação com a minha filha pudesse se constituir, não só continuar, sabe, do jeito que estava e ia continuar para frente. E aí eu falei com a minha mãe, eu fui criada, eu fui criada pela minha mãe foi mãe solteira até os meus 5, 6 anos, e aí ela se envolveu com meu padrasto, e ali na minha adolescência o meu padrasto me registrou, e eu chamava ele de pai, e até por um receio, por saber que a minha concepção e toda a questão da maternidade solo da minha mãe sempre foi um terreno delicado para ela, eu evitava de tocar no assunto, e eu pensava, já tenho pai também, e eu também não queria magoá-la, enfim, aquela relação familiar. Mas quando eu li esse livro, eu liguei para minha mãe e falei: mãe, eu nunca te perguntei, mas eu quero que você me conte sobre o meu pai biológico. E aí a minha mãe falou: tá bom. E aí ela me mandou mais tarde, algumas horas depois, um print do meu pai biológico com o nome dele. Eu nem sabia o nome completo dele, assim. E a gente falou na vida inteira antes desse episódio sobre o meu pai biológico umas 2 ou 3 vezes, no máximo. E aí eu lembro que quando eu vi o print, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar como se um pedaço, um caquinho da minha alma tivesse se encontrando, eu não sei explicar. E, e aí meu marido, alguns minutos depois, já chegou do trabalho e me encontrou assim desolada. E eu não sabia explicar direito, eu contei pra ele o que tinha acontecido. E eu não sabia explicar por que eu tava naquele estado. Isso foi numa quinta-feira. E aí meu marido falou: vamos procurar ele no Facebook, vamos ver se a gente encontra. E aí, gente, eu coloquei o nome dele no Facebook do meu marido, eu já não tava mais usando na época o meu. E aí
a gente encontrou um homem com algumas semelhanças. E aí a gente abriu o perfil dele e ele tinha um filho que é a minha cara. Ele tem um filho, né, meu irmão? Que é a minha cara. Era o Íngrido. E eu falei, gente, ele só pode. E aí eu fiquei pensando e orando, e foi assim, foram 2 dias muito intensos, sabe? E eu resolvi mandar mensagem pra ele, então a gente viu ele na sexta-feira de manhã ou na quinta noite. Na quinta eu falei com a minha mãe, e aí na sexta de manhã a gente viu ele no Facebook, né? E aí começou a stalkear, né, óbvio. A gente começou a stalkear, assim, e aí no sábado, não, perdão, na sexta-noite eu mandei mensagem. E como que manda uma mensagem assim, né? Como que você fala? Bom, foi mais ou menos isso. Não tem manual, tá, gente? Mas, oi, boa noite, tudo bem? Me chamo Ingrid e minha mãe disse que eu posso ser sua filha. Mandei. Ele me respondeu no sábado de manhã. Aliás, no sábado eu acordei, tinha a resposta e eu contei o que eu sabia. Contei o que ela tinha me contado de lugares, o ano, o que foi. E olha que loucura, gente. Os meus pais, eles se viram um dia na vida, no dia que eu fui feita, e nunca mais até hoje. E aí, isso foi, né, mandei pra ele o que eu sabia e tudo. E aí no sábado de manhã, ele me liga. Meu pai biológico me liga. Eu estava na rua no momento. E aí ele falou, olha, essa história bate totalmente, eu realmente estava. E aí, assim, todos os dados combinando e casando, assim, em perfeição, sabe? A história da minha mãe e a história dele. E na época eu morava em São Paulo, na capital, ali na Zona Leste. E o meu pai falou, esse fim de semana eu estou aqui no Rio de Janeiro porque a minha irmã mais velha faleceu. Eu estou enterrando ela. Mas eu moro no Sul. Eu posso passar na sua casa, porque São Paulo é o meio do caminho, né? Então, obrigatoriamente ele já passaria. Eu posso passar na sua casa para te conhecer? E, gente, eu falei, pode, com certeza. E aí, no domingo de manhã, ele passou na minha casa, tocou a campainha, e aí, quando eu abri, ele me abraçou. Parece que foi um abraço com gosto de casa, sabe? E, e eu me lembro muito da primeira frase dele. Ele falou: Meu Deus, levei 26 anos para poder abraçar minha filha. Obrigada por esse dia. E foi muito, muito, muito incrível. E aí a gente sentou, conversou, tomou café da manhã. Ele estava voltando, né? E desde então nós temos contato, já nos vimos algumas vezes. E minha filha tinha 4 meses. E ele sempre que a gente se encontra, sempre que tem oportunidade, assim, é um baita avô, sabe? Do tipo assim, que sai no mercado com o carrinho, correndo com a criança, fazendo a corrida e tal. E uma pessoa com muitos defeitos, assim como eu, assim como qualquer um. Mas eu vi que Deus não costuma deixar a gente incompleto. E que Deus costuma nos dar aquilo que nós precisamos, às vezes a gente nem imagina que precisa. Às vezes a gente nem tá orando ou pedindo, e quando a ficha cai, que, poxa, seria interessante tal coisa, sabe? Às vezes as bênçãos estão prontas e Deus só tá esperando a gente pedir. Ele sabe o quanto vai ser importante na nossa vida. E eu posso dizer para você que descobri o meu pai biológico e depois, posteriormente, conheci os meus irmãos por parte dele. E é realmente como se um pedacinho de mim fosse encaixado. Eu nem sabia que fazia falta. Eu não sei qual é a sua história com o pai. Talvez você, assim como eu, teve um pai que te criou,
talvez não teve um bom relacionamento, talvez foi um pai que te machucou muito, como o meu pai de criação. Talvez foi o seu pai biológico que você não teve essa falta de conhecê-lo, mas ele não te cuidou como deveria, ele não te abraçou ou não te nutriu emocionalmente. Hoje a gente já sabe que para uma criança pequena o alimento emocional é tão importante quanto o alimento físico, né? Então, o que eu quero te dizer é que, independente de como tenham sido os seus pais terrenos, o meu pai biológico foi inexistente a maior parte da minha vida, e o meu pai de criação fez o que podia, mas como uma pessoa ferida, acabou ferindo muito. Então, o meu convite hoje é para você pensar em cura. Em cura que às vezes não vai vir de um pai. Infelizmente, feridas que vieram desse pai, dessa pessoa. Ou às vezes daquela figura paterna, né? Um avô, um tio, um irmão mais velho. Mas que o Pai Celeste está contigo. E quando eu olho para trás, eu vejo que na minha adolescência, eu vejo que na minha vida adulta, hoje na minha vida adulta, eu vejo que na minha infância, eu vejo que antes do meu pai de criação, eu vejo que Deus estava lá. E não é porque a minha vida paterna foi tão bagunçada que eu não posso ser curada. Não é porque eu recebi feridas ou porque eu fui ferida que eu também tenho que ferir. Sabe, Deus tem alguma coisa diferente para nós. Ele tem algo. Ontem eu estava lendo em Coríntios e a palavra diz que a loucura de Deus, perdão, a sabedoria de Deus para os homens é loucura. Sabe, a humanidade não consegue entender. E já me perguntaram, mas você não tem raiva? Se o seu pai tivesse, você não teria tido tanta violência física, você não teria tido tanto abuso psicológico, você não teria passado por tantas necessidades mesmo alimentares, materiais, você não teria passado por tantas humilhações, você não tem raiva? E eu já pensei muito sobre isso, só que Jesus me perdoou, sabe? Jesus me perdoa. Quem sou eu para não perdoar? Aquela história bíblica, né, da parábola contada no Evangelho que diz que um homem que devia ao rei chegou no rei e o rei o perdoou. Mas aí ele foi e com muita severidade ele cobrou com muita brutalidade de alguém que o devia. E por conta disso, o favor que ele tinha recebido daquele rei foi retirado. Eu realmente não sei o que você tem passado, mas por conta do amor do Pai Celeste, você é chamado a perdoar. Você é chamado a se curar. Você é chamado a não repetir o que fizeram com você. Você é chamado a dar cura, a dar saúde, a dar amor que muitas vezes você não recebeu. Os homens falham. Nós falhamos. Mas ele não falha. E por causa do amor dele, nós podemos permanecer. E imperfeitamente nos encher do perfeito amor. Então, nesse Dia dos Pais, essa história toda serve para dizer uma coisa. Lembre-se do Pai, que merece a homenagem de todos os tempos, que nunca falhou, que nunca vai falhar. Às vezes a gente não enxerga, e aí é um erro nosso. Mas ele não deixou de cuidar, ele nunca nos desamparou. Fez sentido para você? Coloca aqui para mim qual é a sua história. Vamos orar juntos. E eu creio que grandes coisas o Pai Celestial fez, está fazendo e ainda fará por você. Deus te abençoe.